chegando para você pela sua TV Mar com A Vez do Povo. E agora o povo vai ficar bem informado, bem inteirado de o que realmente está acontecendo no setor de transporte coletivo. Profissionais estão aí reivindicando, historicamente, muitos direitos e às vezes não são atendidos. E fizeram uma Assembleia Geral durante toda essa semana, nos pontos lá das próprias empresas, das garagens, e fez com que houvesse atraso em algumas linhas de ônibus de nossa capital. Nós estamos tendo a honra de receber aqui o presidente do Sintroaero, Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários do Estado de Alagoas, o nosso querido Écio Ângelo, e ele nos fala sobre essas reivindicações. Por que essa estratégia, Écio, de ir até as empresas fazer essas assembleias e retardar a saída dos carros? Bem, essa estratégia é porque quando a gente faz assembleia no sindicato, são 4.000 trabalhadores e os trabalhadores não gostam de assembleia. Aí só vai 70, 80. E depois fica pessoas denunciando no Ministério Público do Trabalho que não teve de maneira nenhuma a liberdade de opinar, mas porque eles não vão para a Assembleia. Então, o que foi que a gente fez? Nós optamos para ir até a porta das garagens, que aí a gente pega todos os trabalhadores e faz o debate, faz o discurso. E assim vem sendo feito. Foi terça-feira lá na Veleiro, certo? Quarta-feira fizemos na Grupo Piedade e hoje na Real Alagoas. Demorou mais um pouquinho, porque houve um debate mais amplo, mas os trabalhadores compreenderam que a pauta o contemplava e assim o fez e aprovou. Écio, quais têm sido as principais reivindicações da categoria? Bem, a reivindicação da categoria, logo no princípio da nossa gestão, eles pediam muito pelo plano de saúde, que é muito importante, e a gente conseguimos o plano de saúde. Tem plano de saúde hoje para toda a categoria. A gente administra um plano com mais de 6.000 rodoviários, certo? E também muita reivindicação era com relação ao ticket de alimentação, que ele tinha esse ticket de alimentação por 11 meses, mas quando ele entrava de férias ele não tinha esse ticket de alimentação. E hoje já é uma realidade. Esse ano conseguimos sim ter essa reivindicação concretizada. Está dentro da proposta e colocamos para a Assembleia avaliar, concordou, que é lógico, tem que concordar, é mais um ganho social, e foi aprovado o ticket de alimentação nas férias, que é um ganho a mais. O prefeito Rui Palmeira, preocupado com essa situação do transporte coletivo de Maceió, ele se colocou à disposição para fazer uma mediação entre os empresários e os trabalhadores dos transportes coletivos em Maceió. O que avançou, o que o prefeito levou como proposta, os próprios empresários, o que é que estão propondo, o que é que foi recepcionado já pela categoria? Bem, tivemos 5 reuniões com os empresários e a gente não chegava a denominador comum. Os empresários diziam que não tinha condição de atender às nossas reivindicações. O que ele podia dar no máximo era a infração. Então apelamos para o prefeito, Rui Palmeiras, e a última reunião foi com ele, com os empresários também participando, e a gente explicou ao Rui Palmeira e aos empresários que havia condição sim dele atender essa reivindicação, uma vez que o prefeito estava no poder para disciplinar e organizar o sistema. E ele compreendeu que isso sim tem esses poderes para organizar e disciplinar o sistema, que isso significa mais receita para o sistema. E o que é? O que é que ele tem que fazer? Não é milagre. É ele inibir o transporte irregular, ampliar mais as faixas azuis, e com isso, com certeza, terá mais ganho para os empresários. E, com certeza, mais ganho para os trabalhadores, que ele pode atender essa reivindicação. E assim foi feito. O prefeito viu que havia condição, né? Já que a licitação ela estará agora sendo publicada no dia 27, e tudo isso consegue instrumentos e meios e condição para que os empresários possam atender a reivindicação, porque ele vai ter esses ganhos. Até agora,
Nada de concreto, apenas no plano dessas condições vistas pelo governo do município, que provavelmente irá dar algum incentivo às empresas. Acredito que isso também é a ideia do prefeito, de trazer em contrapartida essa contribuição do município. Agora, o que avançou de concreto para que a categoria definitivamente venha trabalhar sem essas paralisações? O que avançou de concreto é que foi aprovado os 10% no salário, que foi uma vitória, porque hoje estamos com a inflação de 8,89%, né, podendo chegar até 9% de inflação, mas tivemos 10%. Tivemos também 10% no ticket de alimentação, né, o ticket sai de 355 e vai para R$390, e também esse ticket nas férias, que não tinha antes. Esse ticket nas férias, ele já significa 9% ele por si, porque você pega 390 e divide por 12, então dá 9%. Então isso é um ganho, isso com certeza traz ganhos reais para a categoria, e isso é uma vitória. Agora, está marcado para amanhã, sexta-feira, essa sexta-feira, mais uma assembleia, onde acontecerá. E mesmo diante desses avanços, o que é que a categoria ainda quer avançar mais? Bem, vai haver sim assembleia amanhã na empresa São Francisco, certo? E o que é que a categoria almeja mais? Olhe bem, a lei para os trabalhadores diz que o intervalo para a refeição tem que ser de 1 a 2 horas. Isso é lei para todos os trabalhadores brasileiros, não podendo o rodoviário escapar disso. Mas o governo, o Estado, compreendendo que o transporte urbano é uma coisa bem diferente dos demais modais, como o intermunicipal, interestadual e até mesmo de carga, ele achou em flexibilizar dessas 2 e 1 hora de intervalo para 30 minutos, podendo reduzir para 30 minutos e fracionar de 15 e 15. Logicamente que isso já é um ganho para o rodoviário. Ele, ao invés de passar 1 a 2 horas ali parado, e mesmo assim ele se sente incômodo porque ele não pode sair, então ele só vai passar 30 minutos. 30 minutos. O que ultrapassar disso é hora extra. Então isso já é um ganho, porque se ele podia, era 2 horas antes e 1, agora 30 minutos, então será o quê? Equivalente a 7 horas e 50 minutos. O que ultrapassar disso é hora extra. Então isso também significa mais ganho para a categoria. Logicamente que também a gente teve que flexibilizar. Em quê? Em 30 minutos. Então, em 30% do sistema. 70% do sistema fica fazendo 30 minutos, 15, 15, e 30% do sistema ele vai passar de 1 a 2 horas, porque a gente compreende que a empresa ela não pode botar, digamos, 740 carros no sistema, saindo de manhã desde 4h30, 5 horas e segurar ele até 10 horas. Não pode, porque ficaria um custo muito alto, e existe a questão do pico. Tem o horário do pico alto, tem o horário que esse pico cai e depois ele subindo de novo, mas nunca atingindo como o primeiro horário. Então, tem que haver essa flexibilização, porque aí ficaria o custo muito alto para a empresa. Segundo os empresários, a gente entende, porque o horário, o ônibus não ele anda o tempo todo lotado, de maneira nenhuma, tem a hora dos picos. Então, a gente teve que flexibilizar esse 30% da frota, ele podendo ter de 1 a 2 horas. Mas o que antes não era limitado, ele poderia fazer em todo o sistema de 1 a 2 horas, hoje está limitado para 70% e 30%. Então, isso significa mais ganho para a categoria. Você fala nessa questão da flexibilização de horário, etc., e já se vislumbra em Brasília que pode a empresa, em momentos dessa tão propalada crise do empregador, diminuir a carga horária do trabalhador e, consequentemente, mexer no bolso, ou seja, diminuir o salário. Como é que a categoria vê essa proposta? É verdade. E eu hoje estava explicando aos trabalhadores rodoviários que está existindo essa condição.
por conta da crise, as empresas estão, algumas nos setores, em outros modais, como indústria e comércio, ela está reduzindo o cargo horário e reduzindo também o salário, para não haver dispensa. Mas a gente aqui nos rodoviários, sindicatos rodoviários, conseguimos se amarrar com os empresários esse modo que a gente está fazendo, de 70% flexibilizando, reduzindo para 30 minutos e os 30% para além das 2 horas. Ele não pode, de maneira nenhuma, reduzir a carga horária e reduzir o salário, porque a gente não aceitou a discutir isso. Embora sabendo que a crise no país, ela atinge todos os modais. O rodoviário, ele não está isento da crise, porque se é menos pessoas ir ao comércio, com certeza será menos pessoas ser transportadas para a empresa, será menos a receita. A gente compreende tudo isso, certo? Mas a gente pediu para que não fizesse isso, porque a gente não discutiria isso. Eles compreenderam, os empresários compreenderam, diante do compromisso do prefeito de organizar e disciplinar o sistema, e ele viu que poderia sim trabalhar sem reduzir o salário e a carga horária. Mesmo diante de todas essas crises que nunca deixaram de acontecer, o setor, os empresários de transporte coletivo desse país, e aqui particularmente em Maceió, tem prejuízo? Não vou dizer que tem prejuízo, porque ninguém trabalha em cima de prejuízo. Na hora que a empresa estiver trabalhando em cima de prejuízo, ela quebra. Não tem outra. Não existe. A empresa trabalha acumulando capital para poder sobreviver. Ela não está tendo prejuízo. Não tem prejuízo. Agora, logicamente que ela deixa de ganhar o que deveria estar ganhando por falta da disciplina que tinha que existir dentro do sistema de transporte urbano. E essa disciplina, ela só pode existir quando a Câmara de Vereadores, ele apreciar um projeto de lei que inibe o transporte irregular, que a SMTT tanto reclama, que diz que está com a mão atada e não pode fazer fiscalização nenhuma sem esse projeto. Isso eu já pedi aos vereadores de Maceió, e é projeto do prefeito, e ele garantiu que agora, logo no início de agosto, esse projeto será apreciado e com certeza a SMTT vai poder disciplinar e organizar o sistema. Então, os empresários, ele não está tendo prejuízo. Logicamente que depois que disciplinar o sistema, ele sim vai passar a ganhar mais. Mas prejuízo não existe. É natural, é mistério de todo o sindicato, representando seus trabalhadores e de todo o trabalhador, reivindicar melhores condições de trabalho, respeito, salários condignos, até o princípio da dignidade da pessoa humana passa fatalmente pelo salário, enfim, tudo isso. Mas será que os sindicatos e os trabalhadores se preocupam realmente com a qualidade do transporte coletivo que você é quem paga? Como é que você avalia essa situação da qualidade do transporte coletivo em Maceió, mesmo diante de todas essas reivindicações da categoria? Logicamente, Fernando, que tem que melhorar a qualidade de transporte. Porque quando se reivindica melhor qualidade de transporte, Fernando, está se reivindicando também melhores condições de trabalho, tanto para o motorista como para o cobrador. Então, a gente necessita sim de melhorar a qualidade do nosso transporte. Tanto é que na licitação ela está exigindo que os ônibus tenham motor traseiro, para não prejudicar tanto o motorista e cobrador com aquele barulho. E o calor, né? E o calor. Então, a gente tem que se preocupar com a qualidade de transporte, porque além de ser melhores condições de trabalho para os rodoviários, eu não tenho dúvida que também para os usuários, que eles merecem, é eles que pagam a tarifa. Então, eles merecem sim ter uma boa qualidade de transporte, e vai ter. Com a licitação, do jeito que ela está sendo feita, eu não tenho dúvida que o gestor vai oferecer isso para os usuários. Como é que o sindicato se preocupa, e acredito que a classe patronal também, e deve se preocupar, com a qualidade do atendimento ao seu usuário?
vez por outra, nós que fazemos rádio, estamos ouvindo, até enquanto ouvinte de rádio mesmo, ouvindo reclamações pela falta de um contato humano, de relações humanas com profissionais do volante ou mesmo cobradores com o passageiro. Vocês se preocupam com isso? Claro que a gente se preocupa. A relação ela é primordial, não só com o cobrador, motorista e usuário, mas é com todos os seres. Tem que existir boa relação. Quando não existe essa boa relação, então, mesmo que o ônibus tenha boa qualidade, mas o serviço passa a ser péssimo. Então, nós nos preocupamos sim com essa relação, certo? Tanto é que a licitação, ela também olha isso. A empresa, ela terá uma pontuação bem melhor com relação à operação do motorista, do cobrador e com relação ao passageiro, a questão do horário, a questão de não perder viagem. Então, toda essa relação está, sim, sendo cobrada na licitação, embora que não saiu edital. Mas, logicamente, isso na última reunião com o Conselho, foi citado isso pelo técnico que estava apresentando o regulamento da licitação. Então, nós nos preocupamos, ou existe um curso de relações públicas que os companheiros fazem antes de entrar na empresa, certo? Existe essa relação. Agora, a gente sabe também, Fernando, que lidar com pessoas não é fácil, porque cada pessoa tem um temperamento, cada usuário tem um temperamento, cada trabalhador tem um temperamento e, às vezes, existe discussão por uma questão momentânea e, às vezes, por bobagem. A gente sabe disso, que eu já presenciei isso, mas eu acredito que os nossos companheiros, em sua maioria, são pessoas equilibradas, eu não tenho dúvida, e eles sim, antes dessa licitação, eles já estão passando por um curso de relação, sendo instruído por assistente social, psicólogo, e eu acredito que tende a melhorar mais essa relação de rodoviários e usuários. E tende a melhorar muito mais também a qualidade, porque a licitação ela vai ser bem exigente. Então, não se tem certeza, Fernando, de qual empresa vai ficar. Não se tem certeza de qual empresa vai entrar. Tudo isso vai depender do que as empresas oferecer aquilo que a licitação está cobrando. Entendeu? Então, eu acredito que vai melhorar. O prefeito Rui Palmeira, ele está empenhado, que desde 2006, que é uma novela, é um romance, essa licitação, e graças a Deus agora vai sair, logicamente com o acompanhamento do Ministério Público, certo? Eu acredito que tudo vai dar certo, Fernando. A licitação esperada, a gente fala já dessa tão esperada licitação, mas eu ainda quero me voltar para a gente fazer uma análise das condições de transporte, porque vez por outra, nós estamos na via pública vendo ônibus quebrados. Está lá o outro carro para assistência e o tumulto no trânsito, na própria faixa azul quando acontece. E isso é, lamentavelmente, uma constante. Os ônibus de nossa capital, a nossa frota, pelo que estamos percebendo, de muitos ônibus com problemas no motor, problemas, enfim, de tudo, até de pneus velhos. E é exatamente sobre isso que eu quero que você faça uma análise de como nós temos a nossa frota. Essa licitação, queremos falar daqui a pouco, ela é urgente, está demorando demais. E daqui a pouco você vai nos dizer o que representará essa possibilidade de novas empresas concorrendo em Maceió, trazer fatalmente, obrigatoriamente, uma melhoria no sistema de transporte coletivo de nossa capital. Olha bem, claro que só vai ficar aquela que atender os pedidos, a exigência da licitação. Claro que quando houver essa licitação, a empresa também terá melhores condições. Por quê? O prefeito já disse que vai organizar e disciplinar o sistema. Vai inibir esse transporte irregular e tem que inibir, porque uma empresa não vai pagar mais de 140 milhões de reais em um contrato para outras pessoas ficar tirando a receita da empresa. Isso não vai poder existir. Se ela está pagando esse contrato, essa outorga, ele vai poder existir de explorar o sistema da maneira que o contrato está pedindo. Então, não tenha dúvida que a receita vai melhorar
e ela vai ter que melhorar as condições da manutenção do ônibus. Vai ter, como eu disse, a empresa que oferecer mais carro novo, ele terá uma pontuação mais alta. A empresa que não oferecer nada, ela nem vai ficar. Nem vai ficar. Então, pode ficar certo, Fernando, que diante dessa licitação, essa questão de manutenção, o ônibus está quebrando, né, isso vai ter que mudar. Porque eles vão ganhar e vai ter que investir. Porque não pode ganhar e não investir. Não existe isso. Ele vai ter que investir em frota nova, ele vai ter que investir na manutenção do carro. A média de vida do carro é 5 anos, certo? 6 anos. Então, eu acredito sim que a empresa pode manter o carro com um padrão que não traga prejuízo para os usuários. Eu sei que você pode nos trazer os números de quantos trabalhadores desse setor nós temos, mas você tem uma ideia de quantos ônibus tem a frota de Maceió no transporte coletivo hoje? Claro, claro. Hoje circula em Maceió 700 ônibus, circula em Maceió. 700 ônibus, certo? É isso. E... Entre velhos e novos? Sim, sim. Lata velha também no meio? Também, conta tudo. Conta tudo. Então, mais de 700 ônibus a gente tem, porque além desses 700 tem que ter reserva, certo? E até que o sistema perdeu 5 ônibus na queima do ônibus e a empresa também não tem condição de uma hora para outra, repor. Não tem de repor, né? Então tem que se haver com aquelas que ela tem, né? Mas que esse tem 700 ônibus e tem 4.000 trabalhadores, né? Eu digo 4.000 porque tem administração, tem manutenção, mas na operação, cobradores e motorista tem uns 3.200. Vamos falar agora da licitação especificamente. Eu já fico sonhando aqui e até já numa conversa com o prefeito, dizer, prefeito, vê se bota em cada linha pelo menos 2 ou 3 empresas lá na própria linha, porque uma concorre com a outra e aí nós teremos condições de melhor qualidade de transporte. Não é possível mais, eu não sei até que ponto haja na legislação, se não há, é bom que a Câmara Municipal de Maceió, meu querido Wilson Júnior, vê se coloca uma limitação do número de passageiros em pé. É insegurança total. Lata de sardinha, jamais. Vamos acabar definitivamente com esse abuso. Eu sei que o empresário do transporte coletivo, ele quer lucro e muito lucro. E quanto mais recheada a lata de sardinha, hoje latas velhas também em Maceió, melhor para o empresário. Mas espera aí, para a comunidade, quem é que aguenta o tempo de espera que ainda infelizmente acontece, que é muito longo, e ainda mais entrar no ônibus sem esquecer aqui aquele abuso de um certo assédio sexual, esfrega-esfrega, que muitas damas, muitas senhoras jovens não aguentam, não toleram. Então é preciso, se não há legislação sobre isso em Maceió, ter um limite máximo, ou seja, reduzir ao máximo o limite de passageiros em pé, até por uma questão de segurança. Não se pode imaginar cinto de segurança com ninguém em pé, a não ser que coloque no pescoço, aí já vira uma forca. Mas esse tipo de humilhação, de desgaste para o trabalhador é terrível. E aí me vem a pergunta, será que com essa licitação teremos concorrência de mais de uma empresa na mesma linha e haverá a possibilidade de uma limitação desse número excessivo de passageiros, meu caro Écio? Bem, Fernando, olha bem, eu não vou assim falar da maneira como as pessoas desejam ouvir, que não vai ter um monopólio em uma dada região, porque esse edital ainda não foi publicado. Então, seria até uma incoerência minha estar falando numa coisa que ainda não foi publicada. Eu não sei como vai se proceder a ocupação desses lotes pelas empresas. Eu acho que nem empresário, nem sindicato, nem trabalhador tem conhecimento disso. A gente só vai ter esse conhecimento, Fernando, quando o edital for publicado. Não tenha dúvida, Fernando, que é um sonho de todos os usuários ter, na hora do pico, o carro, o ônibus, para ele andar todo mundo sentado, e é uma questão de segurança, eu não tenho dúvida, mas eu acho que e no momento isso é um sonho. Por que um sonho? Por quê? Até que daria.
Mas as empresas não fazem isso. Logo porque o sistema ele é capitalista, não é filantrópico. Não, mas eu falo aqui, mas eu falo de segurança. Segurança não é só contra a faca nem as balas dos bandidos salteadores. Eu me refiro àquela segurança tão exigida do cinto de segurança no carro. Quem está sentado, claro, tem cinto de segurança. E o desconforto, o estresse, além do assédio sexual, daquela coisa gritante que as donas de casa, as mulheres, as jovens sofrem. Ou esfrega, porque não há espaço. E deveria, atenção, Câmara Municipal de Maceió. Aí você diz, eu não posso falar, não, a gente fala aqui e cobra em nome do povo. A vez é do povo aqui nessa TV e, em nome do povo, o titular desse programa é vereador de Maceió. E esse edital não pode passar a revelia da Câmara Municipal de Maceió. As más línguas dizem que há sempre um acordo comum entre Câmara, Prefeitura e empresas de ônibus no momento de uma licitação que é para quebrar paradigmas desses vícios políticos que já está na hora da gente acabar, olhar para o povo primeiro. Se a empresa não tem condições de colocar tudo isso, que é o mínimo essencial que se pode exigir de uma empresa que é serviço público, concessionária de um serviço público, haja subsídio por parte do governo. Agora, o que não se pode é ter um arremedo de transporte coletivo quando se estimula a mobilidade urbana e não se dá condições de eu deixar o carro em casa para economizar combustível, ter conforto. Por que eu não pego o ônibus quando estou fora do estado de Alagoas, ou principalmente quando estou fora do país na Europa? Por quê? Porque lá tem um transporte coletivo de primeira. Você põe o pé, já tem transporte, é o bonde muito confortável, cheiroso, ar-condicionado. Você senta, tem espaço para todo mundo. Por que que não? Bem, Fernando, eu acredito que tecnicamente tem condição. Eu não posso responder assim uma coisa que eu não vi no edital, que ainda nem foi publicado. Mas condição tem. E eu faço uma aposta que esse edital vai apenas se preocupar em colocar ônibus na cidade, vias na cidade, ou seja, novas linhas, quem sabe ampliar o número de opções. Agora, talvez esses itens que eu abordei aqui estão no esquecimento. Então, eu acredito que tecnicamente tem. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que transporta, que está irregular. Ele está fazendo esse transporte, mas está irregular. E não na hora do pico, ele anda sentado. Mas ele não transporta a quantidade que o ônibus transporta. Está entendendo? Então, a receita do ônibus é bem mais do que uma van. Não tenha dúvida. Então, eu acredito que, tecnicamente, existe sim condição para fazer isso. Agora, não sei se vai existir boa vontade para fazer. Agora, o que é que eles falam? Com relação à segurança do passageiro, que a velocidade ela é limite, é 50 km do ônibus. Ele não pode estar em alta velocidade e, se fizer isso, está fazendo uma coisa irregular, ele está cometendo uma infração, ele tem o limite já por questão de acidente. Porque na hora do pico tem que transportar o povo, tem que ser transportado. Então as pessoas estão em pé, o ônibus não pode estar em alta velocidade, que aí seria uma imprudência. Então existe essa velocidade limite para que não venha, num caso, num acidente que tudo é passivo de existir, venha tirar a vida de pessoas ou ferir. Aí existe essa velocidade limite. Agora, que existe condição, existe. Se quiserem fazer, Fernando, faz, eu não tenho dúvida. Questão de segurança. Você é a favor da lata de sardinha? Não, eu sou louco, você é a favor. Isso até é ruim para o rodoviário, é ruim para o cobrador. Eu acho que o capital ele tem que ter lucro, mas não à custa do sacrifício das pessoas. E a humilhação, eu não tenho dúvida, porque eu ando de ônibus, eu não sou rico, eu não sou empresário. Eu tenho um carro 2008 e eu vim possuir agora o carro 2008, que eu passei mais de 50 anos andando de ônibus. Então eu sei o constrangimento que tem uma pessoa estar ali e vir uma pessoa com assédio sexual. Eu sei o constrangimento, eu sei as humilhações. Então tudo isso eu compreendo porque eu também sou povo, eu sou usuário, eu não sou empresário, entendeu? E eu compreendo tudo isso. Agora tudo isso tem que ter boa vontade. Câmara Municipal, Ministério Público, tudo ser
a ser transparente e mostrar às pessoas como se está procedendo. Eu estou acreditando que essa licitação vai melhorar para os usuários, eu não tenho dúvida, com relação à qualidade de transporte, com relação à mobilidade. Agora, eu não posso chegar a dizer, não, a partir da licitação, todo mundo vai andar sentado, com carro de ar-condicionado. Se eu falar isso, eu não estou falando a verdade, porque eu nem sei o que vai se proceder assim, digamos, com relação ao que o senhor está falando, de só andar pessoas sentadas, porque eu acredito que a licitação ela não está nesse termo. Também acredito. Oi? Eu também acredito que não esteja. Então eu não posso falar uma coisa aqui que eu nem vi a publicação ainda, que não foi publicada. Mas a gente pauta aqui e o nosso desejo é que a Câmara Municipal de Maceió, o próprio Ministério Público, acompanhem de perto essa licitação, porque não podemos mais conviver com esse tipo de péssima qualidade do sistema de transporte coletivo em Maceió. Não obstante todos os reclamos aqui desse pessoal que trabalha uma carga horária sobrecarregada ao extremo. Eu conheço profissionais do volante do transporte coletivo urbano de Maceió que me dizem coisas terríveis do cansaço, exaustivo, o calor, enfim. Imagino também do pobre povo que precisa desse sistema de transporte coletivo de Maceió. Sonhar, sonhar. Utopia não, é realidade. Nós podemos muito bem lutar a partir desse próprio edital pela verdadeira melhor condição de transporte coletivo em nossa capital, sob pena de todo aquele desejo do discurso político do próprio prefeito ser uma coisa utópica de mobilidade urbana sem pautar pelo melhor sistema de transporte coletivo em Maceió, para que nos atraia, para deixar o carro em casa, vir para aqui trabalhar, para qualquer outro ponto de trabalho ou de lazer, ter o transporte que mereça a nossa vontade, inclusive, de estar usando esse sistema de transporte coletivo. Uma outra coisa, não estimulando aqui alta de preço, chega de alta de preço, mas eu já cheguei a conversar com pessoas da comunidade, quando há aumento do preço, que é sempre uma luta do empresário de ter a tarifa majorada, é que o cidadão ainda diz o seguinte: se nós tivermos transporte, e transporte de boa qualidade, nós pagaremos mais caro, não tem problema, se faz o sacrifício. Veja até que ponto o usuário tem lá suas razões. Então, a qualidade deve ser preocupação. Se não está no edital, gente, bota lá mais um artigo, alguma coisa, uma cláusula nesse edital, para que tenhamos humanização no sistema de transporte coletivo de Maceió, para que tenhamos essa vontade do povo atendida definitivamente e até por uma questão de direito sagrado de segurança. E por falar em segurança, não só a segurança de estar todo mundo com o cinto, sentado, bonitinho, com ar-condicionado, mas a segurança que hoje é uma ameaça constante daqueles que trabalham e que estão usando diariamente o nosso sistema de transporte coletivo em Maceió. Como é que estamos nessa luta para termos verdadeiramente segurança nos ônibus de nossa capital? Bem, Fernando, a gente vem sempre tendo reunião com o Coronel Lima Júnior, tivemos reunião com o doutor Alfredo Gaspar, com o Marco Sampaio, o comandante da capital, e ele sempre vem me garantindo a dar uma resposta aos elementos, aos criminosos. Tanto é que quando começaram aquele esquema de carro, Fernando, a gente iria parar. Eu digo, eu não vou deixar o transporte circulando com essa insegurança. Antes de parar o transporte, o doutor Alfredo entrou em contato com os diretores, não foi comigo, que naquele momento eu estava ocupado, e pediu para que não parasse, porque ele iria dar a resposta à altura. E então passaram para mim. O comandante também ligou para mim, o Coronel Lima Júnior, e disse: Écio, não pare, porque se você parar o transporte, você vai até alimentar um desejo do meliante. É isso que ele quer fazer, ele quer causar terror, pânico. Então não pare, porque a polícia vai trabalhar e nós vamos pegar esses elementos. E a resposta foi imediata, Fernando, foi imediata. Ele pegou todos os elementos que queimaram o carro, todos estão presos. Ficou de transportar um para o presídio federal, que era o mais periculoso. Então, eu sinto, Fernando, que eles estão se esforçando.
entendeu? Eles estão se esforçando. Logicamente dizer que os criminosos, ele vai deixar de roubar, vai deixar de matar por causa da ação da polícia, eu acho difícil. Porque pelo menos no transporte a gente tem essa experiência. Quando a polícia ostensiva, ela aperta o cerco no transporte urbano aos meliantes, ele migra para outros setores. Ele vai para a farmácia, ele vai para o posto de gasolina, então eles migram, ele não fica, porque ele sabe que vai ser pego. Então, não é fácil, mas eu acredito sim, que com boa vontade de querer trabalhar, e eles estão trabalhando, logicamente tem que fazer mais, porque tem que fazer, certo? Então eu acredito que vai minimizar. Não vai fazer daqui paraíso, porque eu não acredito no paraíso. Porque onde tem seres humanos, existem conflitos, né? Mas eu acredito sim que vai minimizar, que já caiu 30%. 30%. Isso foi mostrado de uma forma técnica e a gente viu que caiu. Mas eu não tenho dúvida que tem muito a fazer para a segurança. E o maior prejuízo dentro do setor de transporte, Fernando, é o trauma psicológico que fica nos trabalhadores. Eu não falo aqui em capital, não. Eu não falo aqui em prejuízo que a empresa está tendo, não. Para mim, o maior prejuízo é o trauma psicológico, que muitos companheiros vão para benefício, entram em depressão, porque não é fácil o cara apanhar e ter um revólver na cabeça dele, ser chamado de vagabundo, onde na realidade ele não é o vagabundo, ele é o trabalhador, ser humilhado do jeito que são. Então isso, para mim, é o maior prejuízo que a categoria tem, entendeu? Mas os empresários estão tirando o dinheiro do sistema. Isso aí é claro que vai diminuir, não vai acabar, porque o meliante, ele vai pegar o usuário. Não vai deixar de entrar no ônibus para roubar, não. Ele vai roubar o relógio, vai roubar o celular, vai levar as bolsas das mulheres, que eu acredito que são uma grande parte que é vítima dos meliantes, são as mulheres. E muitas não vai nem prestar o boletim, vai fazer o boletim de ocorrência, que deveria ir, mas não vão, infelizmente. Que se fosse, talvez o dado fosse outro, viu, Fernando? Uhum. É uma realidade isso. Então, logicamente, que tem muito o que fazer. A questão também, a gente vê, que não é só questão de polícia. Tem que ter também políticas públicas. Porque muito entra no ônibus, Fernando, para roubar aquele dinheiro fácil, para comprar noia, crack, e essas coisas. E a gente sabe que é isso. Então, se existir mais política pública por parte do governo, então eu não tenho dúvida que vai minimizar, tirar tanto jovem do meio das drogas, entendeu? Eu acredito que se houver política pública, vai melhorar bastante. Não é só caso de polícia, que só a polícia não resolve, não. Porque ela prende, mas não vai tirar aquele sujeito do crime, porque o governo, ele não está oferecendo também, não está contribuindo com a parte dele com relação às políticas públicas. E tem que existir isso. Seja o governo federal, estadual, municipal, eles têm que trabalhar. Não é só caso de polícia pegar, matar, castigar, não. Tem que existir para dar condição de vida. Embora que não justifica. Eu vou roubar porque eu estou passando fome. Isso não justifica. Não justifica. Porque eu sempre fui pobre, comecei a trabalhar com 12 anos e, graças a Deus, nunca precisei de meter a mão no que é de ninguém, porque é esse o meu caráter, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que viver dignamente e ter o que procurar sobreviver sem necessidade de estar fazendo isso. Não justifica. Dizer que não tem emprego, eu vou matar, vou roubar, isso não justifica. Agora, que política pública é essencial. E uma polícia eficiente trabalhando com inteligência é essencial também. Só até a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu gostaria de testar a sua memória aí, que o Sindicato dos Bancários de Alagoas fez um levantamento estatístico da violência contra o patrimônio, contra as agências de banco, na capital, no interior, inclusive também todo esse drama vivido por aqueles profissionais e o número das vítimas desses assaltos, dessas explosões. Vocês também têm uma estatística desses últimos anos da violência contra os profissionais do transporte coletivo e também dos próprios danos materiais das empresas? Sim. Nós estamos hoje de janeiro
de janeiro a esse momento, hoje o transporte já foi atingido com ações dos criminosos, esses roubos e furto, já está ultrapassando dos 450. Só esse ano? Né? Diminuiu com relação ao ano passado, viu, Fernando? Com relação ao ano passado, não tenha dúvida que diminuiu. Mas não tenha dúvida que tem muito a fazer. Logicamente que diminuiu mais um pouco, porque a polícia ostensiva, ela está usando policiais apaisando dentro dos ônibus. Entendeu? E com isso, inibe o meliante, porque ele vai no ônibus, ele não sabe o que vai acontecer, então ele evita. Não, é como eu disse, não quer dizer que a criminalidade deixou de existir. Eu estou dizendo que eles migram para outros modais. Porque o bandido que estoura um caixa eletrônico não é o mesmo que está assaltando o ônibus, não. Não é. São totalmente diferentes. Certo? Mas o que está assaltando o ônibus é aquele que vai para drogarias, é aquele que vai para o centro, é aquele que vai para o posto de gasolina. Agora, o que está estourando o caixa eletrônico é outro tipo de bandido. Eu não posso dizer, porque ele vai atrás de muito. O cara, quando estoura um caixa eletrônico, ele não quer pegar R$200 nem R$150, como no caso de um ônibus ou uma farmácia. Então, é outra modalidade, é outros elementos. Para mim, todos eles são nocivos, não tem nenhum elemento bom, mas são outra modalidade de crime. A SMTT afirma que controla todo o tempo do trajeto de um ônibus com um sistema computadorizado, informatizado. As câmeras de segurança dos ônibus existem e têm efeito contra a violência? Bem, Fernando, a polícia ela reclama muito das câmeras dos ônibus. Que não, na maioria não existe. Ela existe, Fernando, agora ela não tem nenhuma precisão, às vezes não dá para identificar ninguém. Então isso também é de péssima qualidade, ou seja... Péssima qualidade, claro. E isso atrapalha o serviço da polícia. Porque a empresa, ela leva o CD, né? Ela leva o CD para o comando e para a delegacia do 9º distrito, e o delegado e o comandante chega para a gente e diz: é difícil, porque a gente não tem como identificar dessa maneira. Porque se ela colocar uma cama com melhor precisão, fica fácil dele identificar. E ele pega. Mas eles não fazem, infelizmente. Ele vai ter que modificar esse sistema de câmara para ele ser melhor, mais preciso, e assim vai, com certeza, combater melhor o crime. Eu não posso encerrar essa conversa com Elcio sem perguntar uma coisa que sempre me deixou estarrecido, indignado, inclusive. O trabalhador do transporte coletivo sofre um assalto, leva um dinheiro e depois a empresa, ao invés de dar total apoio psicológico, etc. e tal, vai cobrar o dinheiro que o assaltante levou. Isso ainda está acontecendo, esse absurdo, Elcio? Olha bem, isso já aconteceu muito, viu, Fernando? Mas isso foi antes da nossa gestão. Foi antes da nossa gestão. Hoje, nenhuma empresa faz isso. Porque quando eu entrei, eu reclamei aos empresários e simplesmente disse para ele que o trabalhador estava sendo roubado 2 vezes. Uma pelo meliante e outra pelo empresário. Entendeu? Então, isso é injusto, que o empresário, o cara roube o trabalhador e o empresário roube também ele. Então, o cara não vai trabalhar só para ser roubado. Então, isso não existe mais. Não existe. Agora, tem empresa, Fernando, que a gente vai pegar ela, que é a Piedade. A Piedade, ela está cobrando peça de reposição dos trabalhadores. Digamos, quebra uma mola, ela cobra. E eu já disse aos companheiros que ele não assine vale. Não assine vale e a gente vai lá. Dia 29, não sei se você lembra, naquele protesto que foi feito, a gente segurou a Piedade. Seguramos a Piedade. E ele prometeu que não ia fazer isso. Infelizmente, o trabalhador está dizendo que ele continua. Então, nós vamos para essa empresa. A gente não pode admitir que o trabalhador ele seja responsável pelo custo da empresa dessa maneira. Logicamente, Fernando, que todos os trabalhadores têm que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Não é porque eu sou motorista, eu vou passar, que eu não acredito que o trabalhador faça isso. Subir no quebra-mola e quebrar a mola de propósito. Isso não existe, Fernando. Eu não acredito nisso.
entendeu? Digamos, um elemento passa o prego na pintura do carro, ele cobrar do motorista, como se o motorista tivesse riscado o carro. Então, isso é inadmissível. Eu já falei isso com a Piedade e não vou mais falar. A gente vai parar. Você vai ver qualquer momento desse a notícia de que essa empresa está parada, porque ela é a única que está fazendo isso no sistema. E eu venho alertando, nós do sindicato, venho alertando para depois não dizer que a gente não conversa. A gente conversa. Agora ele está querendo se subtrair, roubar o dinheiro dos trabalhadores. E a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Pois é, e eu falei na Câmara Municipal de Maceió que eu vou continuar cobrando daqui, onde tiver pela Rádio Gazeta, por onde tiver, para que tenhamos definitivamente o sistema de transporte coletivo em Maceió dos melhores do mundo. Por que não? É só querer. Outra coisa, esse tipo de absurdo que eu falei do Ministério Público, que deve acompanhar tudo isso. E agora convoco o Ministério Público do Trabalho. Esse tipo de absurdo, de aberração, verdadeiros crimes contra o trabalhador do transporte coletivo na cidade, contribui para que não tenhamos nunca um transporte coletivo de primeira qualidade. Fazer isso com o trabalhador, o Ministério Público do Trabalho sabe muito bem como lidar, além das ações defensivas do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Coletivo ou dos Transportes Rodoviários do Estado de Alagoas, o Sintroel, onde tivemos aqui a oportunidade de conversar com o seu presidente, o Écio Ângelo. Muito obrigado, Écio, pela sua participação. Obrigado, pessoal, pela oportunidade, viu, Fernando? E alegando que existe já procedimento no Ministério Público do Trabalho contra o que a Piedade está fazendo, viu? A gente já denunciamos. E não foi de agora não, gente. Está com mais de 4 meses que denunciamos. Infelizmente o processo é lento, né? É muitos processos, mas denunciamos e a Piedade ela não está livre de ser parada. Muito obrigado. Muito obrigado também. Vamos ao rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o fenômeno de audiência pela sua TV Mar, a vez do povo. Eu volto já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. É a vez do povo, Fenômeno no Ar, a maior audiência da sua TV Mar, Canal 25, da organização Arnon de Melo na NET. E aqui a gente traz mais outras notícias do mundo policial. Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje, no bairro do Benedito Bentes, Bruno José da Silva, conhecido como Morcegão, de 19 anos. Ele estava com arma de fogo usada para matar o sargento Deite Marques José da Silva no último dia 15 no município de Santa Luzia do Norte. A polícia chegou até o jovem após receber denúncia anônima. Em depoimento, Bruno José, ele relata ter recebido a arma de Walenson Miguel Nunes, que foi preso no início dessa semana, suspeito de efetuar os disparos contra um militar. O Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público Estadual de Alagoas, o GECOC, cumpre mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Monteirópolis. Fotos aí da operação, a operação que começou por volta das 8 horas da manhã, contando com o apoio do 7º Batalhão de Polícia Militar. Os alvos foram 4 secretarias municipais e o prédio sede da Prefeitura de Monteirópolis, no sertão de Alagoas. Agentes públicos são suspeitos de fraudar licitações. As investigações do GECOC e da Promotoria de Olho d'Água das Flores começaram há cerca de 3 meses. Estão sendo recolhidos documentos, pastas, computadores, pendrives e mídias com arquivos administrativos, e todo o material apreendido será encaminhado para o GECOC aqui em Maceió. Até o presente momento, ninguém foi preso. Vendas de frutas nos semáforos de nossa capital. Por toda a cidade é comum encontrarmos vendedores de frutas nos diversos semáforos espalhados por Maceió. O repórter Vinderlan Araújo foi conhecer mais de perto esse comércio que ganha cada vez mais espaço nos bairros e nas ruas de nossa capital. Vamos acompanhar. Vender produtos nos sinais ou ruas de grande movimentação tem se tornado cada vez mais comum em Maceió. Vendedores transitando entre os veículos oferecendo para motoristas uma série de opções, como frutas e acessórios para veículo. Maria Cícera de Lima tem 44 anos, ficou desempregada e utiliza esse local para vender frutas e não passar necessidade. É porque é daqui que eu tiro o sustento, né? Aluguel, energia, gás, comida, tudo. Né? Eu não tenho. Sobreviver? Tenho. Eu não tenho outra renda. Pago aluguel e tudo, eu tiro tudo daqui. Em tempos de crise, o mercado informal tem transformado a vida de pessoas como a dona Maria Cícera, que utiliza esse espaço há 1 ano e meio. Os 20, 25 segundos de sinal fechado pode parecer pouco para você, mas para ela, esse é o tempo que ela utiliza para, com muita habilidade, garantir o sustento da sua família vendendo suas frutas. Para faturar quanto por mês aqui, dona Maria Cícera, a senhora, com a venda das suas frutas? Eu marquei por mês, porque sempre eu saio pagando uma coisa hoje, outra amanhã, mas na semana dá para tirar 120, 150, porque tá, né, o movimento está fraco. Dá uma ajuda, né, às pessoas, né? É. Olha, mais uma notícia do mundo policial. Daqui a pouco a gente vai trazer maiores detalhes. E voltando aí a essa matéria do Vinderlan, olha, a desgraça chega, esses pobres coitados, essas famílias não têm outra opção, estão trabalhando. Agora, infelizmente, recheando a cidade
aí de frutas, no comércio informal, numa precariedade total. Mas é melhor assim do que estar vendendo bombinha de maconha ou aquelas bombinhas de crack, sacolinhas de crack ou cocaína, o que também, infelizmente, acontece. Não é o caso da maioria dessas famílias, de mulheres sofridas, de homens também, pais de famílias e garotos, crianças, que nesse momento o trabalho infantil, infanto-juvenil, chega a trazer essas crianças para esse ambiente de trabalho fora da escola. Se nós tivéssemos uma escola integral para termos verdadeiramente essas crianças e essas pessoas com outras opções, nós não teríamos esses quadros tão humilhantes que estamos aí registrando pela sua TV Mar dentro da Vez do Povo. Violência continua, jovem agride mãe. Um homem foi preso ontem, suspeito de agredir a própria mãe dentro de casa. Isso foi na Rua do Sossego, no bairro do Pinheiro, parte alta de Maceió. José Severino dos Santos, 29 anos de idade, foi conduzido à central de flagrantes no bairro do Farol e autuado por violência doméstica, lesão corporal e ameaça com base na Lei Maria da Penha. O banditismo continua, a violência do mesmo jeito, e aqui nós temos uma informação sobre a prisão do chamado bandido do Jacintinho. O bandido mais procurado pela polícia no bairro do Jacintinho foi morto, inclusive, pela polícia na última terça-feira. O bandido do Jacintinho, José Darlan da Silva, 22 anos de idade, temos aí a foto deste indivíduo, conhecido como Darlan, estava com a namorada identificada como Stephanie Cristine Santos, de 19 anos. A troca de tiros com a polícia aconteceu no bairro Antares e José Darlan era um dos criminosos mais procurados pela Polícia Militar alagoana e apontado como chefe do tráfico de drogas na Grota do Cigano. Ele teria trocado tiros com a polícia em outras oportunidades, mas sempre escapava do cerco policial. Agora chegou a sua vez, Darlan. Não vai mais perturbar o ambiente e muito menos espalhar a droga e o terror em nossa capital. Cesariana. Todo mundo faz a opção hoje pela cesariana, o que traz também problemas e despesa com os cofres públicos. Daí a preocupação do governo em diminuir o índice desse tipo de cirurgia. E já estão valendo as novas regras para a realização de partos na rede particular de saúde. O governo busca estimular o parto normal e reduzir as cesarianas no país. O nosso companheiro Odilon Rios traz maiores informações sobre essas regras. A primeira filha de Aline é assim, calma e curiosa. Mas a história de Maria envolveu uma médica que se recusou a fazer o parto normal. Ela queria cesariana, Aline não concordou e passou a ser assediada moralmente pela médica. Além disso, ela estranhou pagar uma taxa conhecida como disponibilidade para acompanhamento do parto, R$ 2.100, e ela tinha plano de saúde. A minha história começou quando eu cheguei nessa médica, procurando ela enquanto ginecologista, porque eu até então não sabia que estava grávida. A partir do momento que eu descobri que estava grávida e eu soube que ela era ginecologista e obstetra, eu permaneci com ela e confiei toda a minha gestação, meu pré-natal, a ela. No primeiro contato dela comigo, ela, já sabendo que eu estava grávida, né, ela informou sobre uma taxa de exclusividade e me explicou sobre essa taxa, muito simpática, né, muito acolhedora, isso é importante frisar pelo que aconteceu depois. Então, ela foi muito acolhedora, muito simpática, me explicou sobre essa taxa que é de exclusividade no valor de R$ 2.100, e que, com essa taxa, ela me acompanharia no pré-natal e faria o parto da minha filha. No decorrer do tempo do pré-natal, você vai amadurecendo a ideia, né, do que é você estar gestante, do que você quer para sua filha. E aí eu comecei a sinalizar o meu total interesse em ter um parto normal. Né? Até então, para mim, só existia, na minha visão, né, o parto cesárea e o parto normal. E eu comecei a sinalizar muito que eu queria o parto normal. E, à medida que eu ia sinalizando que queria o normal, eu ia recebendo falas dela de desestímulo a um parto normal. Ela, em momento, ela nunca falou, não faça normal. Mas ela ia me desestimulando com as falas dela e ia tentando colocar alguns medos em mim.
Só que eu sempre fui uma pessoa muito de aceitar desafios, né? Sempre fui muito desafiadora. Então, conforme ela colocava um medo, eu ia lá e pesquisava sobre aquilo ali. E aí eu barrava, né? Eu derrubava aquela ideia que ela tentava construir para mim. A cobrança da taxa de disponibilidade do médico na hora do parto é legal, mas no caso de Aline, o médico vinculava o pagamento da taxa à cesariana, o que fere as regras da Agência Nacional de Saúde, ANS, o direito à informação clara para o paciente. Segundo a Fiocruz, 88% dos partos no Brasil pelos planos de saúde são cesáreas e, na maioria dos casos, feitos sem necessidade. Em alguns deles, médicos vinculam este tipo de cirurgia à taxa de disponibilidade. Só que, a partir deste mês, profissionais dos planos são obrigados a informar por que a paciente não deve ser submetida ao procedimento normal, uma medida positiva, diz a coordenadora da Rede Cegonha. Desde 2011, quando foi implantada a Rede Cegonha, o Ministério vem trabalhando com a redução das cesáreas desnecessárias. E nesse longo do tempo, a gente vem trabalhando com o serviço público, que é sobre o qual o Ministério e a Secretaria de Saúde têm um controle maior. E a gente reduziu consideravelmente o número de partos cesáreas no serviço público, mas não teve essa mesma redução nos planos privados, na rede privada. Então, a ANS está vindo agora com normas específicas para a rede privada, né, mais direcionada para os planos de saúde, que é a quem a ANS tem um determinado controle, para que haja essa redução. E não é uma redução pela questão financeira ou qualquer outra coisa, mas sim porque cientificamente já se sabe que a cesárea desnecessária ela traz prejuízo tanto para essa mulher como para esse recém-nascido. Os países mais desenvolvidos têm as menores taxas de cesárea. Nos países em que está se vendo o aumento da taxa de cesárea, está se vendo também aumento da mortalidade materna. E o Brasil é campeão em cesárea e em cesáreas desnecessárias. A Organização Mundial de Saúde preconiza 15% de taxa de cesárea. O Ministério está trabalhando com 30%, mas na rede privada varia de 80% a 95% de taxa de cesárea. Então, essas cesáreas são desnecessárias, sim, porque não existe indicação para que 80% das mulheres precisem parir por parto operatório. E a gente precisa considerar quais são os riscos a que essas mulheres estão sendo submetidas. Por isso, essa norma da ANS para que os planos privados eles comecem a trabalhar essa redução da cesárea. O presidente do sindicato diz que a partir de agora ficam mais claras as regras, a cobrança da taxa de disponibilidade do médico na hora do parto, sem obrigar a paciente a fazer cesariana. Sobre a disponibilidade do médico obstetra no trabalho do parto, para acompanhar a paciente durante o parto, é uma disponibilidade que ele acerta antes, no pré-natal. Eu entendo que é uma situação perfeitamente normal, pois o plano de saúde ele não paga para o médico ficar disponível 24 horas, 36 horas, aguardando o momento do parto de uma paciente. Então, agora, se a paciente vai a uma maternidade, que lá o parto vai ser feito por um médico plantonista daquela maternidade, aí não vai ter custo nenhum, é o custo do convênio. Agora, se ela quer que o médico dela, o médico que fez a pré-natal, o médico particular dela, mesmo que seja um médico de convênio, que ele acompanhe o parto, aí sim, ela vai ter que negociar com ele durante o pré-natal. Isso é uma situação de negociação prévia, né, tá certo? Isso aí foi uma decisão que já foi há 3 anos negociado e saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina permitindo que isso aconteça. Grande debate sobre isso, eu participei de vários debates e é uma situação que já vem há 3 anos, onde é possível sim o médico fazer a cobrança desde que ele informe previamente a paciente dele de que ele não vai acompanhar o parto por não estar de plantão. Se ela quiser que ele acompanhe o parto, tá certo? Ela vai ter que pagar essa disponibilidade dele. Então é uma situação normal. Maria veio ao mundo em parto normal. A Aline ficou com a experiência
e manda um recado para as mães. Queria deixar aqui um recado para as mamães que busquem dentro de vocês a força que vocês têm, né, nesse momento de lutar pelo melhor pelo seu filho, né? E corram atrás e pesquisem e procurem se aprofundar, né, no assunto em relação a tanto o parto normal quanto o parto natural humanizado, que está na mesma vertente, e que elas acreditem nela, que a força está dentro delas, né? Elas vão conseguir, elas conseguem. Todo mundo diz, é uma dor, né? Eu tenho medo de sentir dor, mas não é uma dor de doença, pelo contrário, é uma dor de saúde. Então, não é uma dor que dá medo, né? E você sabe que no final você consegue. Dor de saúde, ótimo, para quem tem saúde. 3 filhos que tem, 4 com neto, de mães diferentes, claro. Todos foram parto cesariana, porque os médicos disseram que não havia passagem, etc. e tal. Quantas mães morreram quando não tínhamos ainda a cirurgia cesariana? Essa questão gira muito em torno de despesas do governo e de dinheiro. Quem tem seu plano de saúde ou tem dinheiro, paga a sua cirurgia. E se tiver parto normal na previsão do médico, se faça. Agora, o que não se pode é sacrificar a vida de mães e a vida de crianças em cima dessa paranoia por causa do dinheiro, quando a parturiente não tem as mínimas condições de parir normalmente. E lá, como conversamos aqui com a doutora Sirlene Patiotto, lá no recanto mais longe de Alagoas, como chegar a tempo a um centro que dê condições de, numa hora que não tem a mulher condições de dar o parto, ela fazer uma cesariana. Será que daria tempo a salvar a vida dessa parturiente e da criança? Tudo isso deve ser preocupação e não apenas o dinheiro ou as verbas para o melhor e bem-estar e a vida e a saúde das mulheres do Brasil e de Alagoas. Fala em mulheres, atenção mulheres e os homens também que querem economizar e ter melhor qualidade do alimento em casa, alimentos livres de agrotóxicos. Mais uma feira camponesa em Maceió, dessa feita lá no Salvador Lira, promovido pela Comissão Pastoral da Terra. A feira funcionará até sábado das 6 às 20 horas, reunindo aproximadamente 30 camponeses vindos do litoral, sertão, Zona da Mata e Agreste das Alagoas. Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade você também vai ter de ficar bem informado com verdade e informação. Mauro Vedechini, daqui a pouco, logo mais às 13 horas e 30 minutos, aqui na sua TV Mar, canal 25, da organização Arnon de Melo, com esse grande programa da tarde, líder absoluto também da audiência. Um abraço, Vedechini, bom trabalho, boa apresentação hoje e sempre. Gente, muito obrigado por estar conosco pela nossa TV Mar em mais um A Vez do Povo, o fenômeno. Muito obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau.